Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui falando do Recife e começando a live de hoje. Como vocês sabem, marquei para bater um papo sobre educação à distância, ao lado do professor Sartori, que é professor da Universidade Federal Grande Dourados, e é um amigo que eu fiz na educação e que trabalhou conosco no Ministério da Educação, e que a gente vai explorar aqui ao máximo esse momento do drama do coronavírus para as pessoas, e ao mesmo tempo também os reflexos diretos e indiretos para a área da educação. Então estou esperando aqui o Sartori aparecer para que eu possa incorporar ele à tela e naturalmente trazer ele aqui para o debate aqui. Vem aqui. Henrique Sartori, aguardando ele. Cadê Henrique? Henrique. Henrique Sartori. Vem aqui. Vem aqui, Tiago. Eu pedi para ele mandar um oi. É mais bom acompanhar. Um oi aqui de Sartori, só pra gente. João. Bom, ele está chegando aqui para o nosso bate-papo. Agradecer a todos. Olá, Sartori, tudo bom, meu amigo? Boa noite. Como é que está você? Tudo bem, tudo jóia. E você, como é que anda por aí? Tudo em paz. Saúde para você, tá? Para sua família e para todos que estão nos acompanhando aí nessa nossa live aí, que a gente marcou para 19h30. E eu quero ver se a gente consegue explorar da melhor maneira possível aqui um bate-papo que aborde a questão da educação, no ambiente aí desse drama global do coronavírus, e ao mesmo tempo também focando os reflexos para a educação no Brasil, né? Perfeito. Eu queria fazer uma introdução aqui rápida e direta e naturalmente pedir a sua cooperação. Como eu disse há pouco, o professor Sartori é professor da Universidade Federal de Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, e é um amigo que eu fiz na área da educação. Já conhecia ele de outros ambientes da política, mas ele é essencialmente fundamentalmente um educador. E trabalhou conosco, quando eu fui ministro da Educação, na Secretaria de Regulação de Ensino Superior, a SERES, contribuindo muito para a modernização da legislação de EAD no âmbito do Ministério da Educação. E aí eu queria assim, traduzir aqueles que nos acompanham nesse instante uma impressão que eu tenho, e é um testemunho que eu queria dar, de que a educação à distância ela não pode ser, eu diria, identificada nesse instante como panaceia, como solução para todos os problemas da educação. E a gente não dá para encarar a realidade de que muitos jovens no ensino, na educação básica, estão tendo acesso a algum tipo de aula remota, sendo isso classificado como educação à distância. Não. São situações e contextos bem distintos. E, ao mesmo tempo, também explorarmos essa realidade a partir de situações bem distintas. Por exemplo, a realidade de quem estuda numa escola privada, que ela sempre tem condições e recursos materiais muito melhores do que a média das escolas públicas do Brasil, além do que os estudantes que estudam em escolas públicas têm necessariamente menos acesso também a bens materiais. Então, moram em casas muitas vezes de poucos cômodos, às vezes de um cômodo, dormem em quartos com mais de uma criança ou jovem. Então, as dificuldades para esse público, as dificuldades são muito maiores do que, na verdade, aquilo que se aplica diretamente ao jovem de classe média ou de classe A no Brasil. Então, a gente precisa raciocinar em torno dos 47 milhões de alunos, 48 milhões de alunos da educação básica no Brasil, que estão hoje
de férias, tendo em vista a antecipação das férias, e que estão sem condições de ter acesso à educação. Algumas escolas estão ministrando aula pela internet, outras complementando algumas informações, mas a rigor, hoje, a gente tem um quadro bastante difícil. Então, eu não sei se o Sartori poderia nos explicar as diferenças entre educação à distância, de um lado, e aquele apoio que está sendo dado, aquela aula que está sendo dada pela internet, complementar para que o aluno não fique totalmente desconectado da realidade da escola. Oi, Mendonça, para mim é um prazer imenso poder falar com você, falar com todos os amigos que nos acompanham e saber que a gente está pensando a educação, né? Pelo menos nesse tempo muito ruim que a gente tem vivido, de afastamento social, sobretudo, e quando a gente fala de educação, o que conecta as pessoas, né, é o dia a dia, é a convivência, é a experiência em sala de aula. Isso, para mim, que eu, como professor, é muito difícil, e até mesmo estou um período afastado também aqui da universidade, mas para mim é muito difícil estar sem sala de aula, porque sala de aula é o combustível de todo professor e também de todo aluno, né, onde a sinergia acontece, onde a magia da educação aflora. Né? E, obviamente, eu quero deixar um abraço a todos que estão assistindo, agradecer as pessoas que, ao longo do dia, que mandaram abraços e ficaram muito felizes em saber que a gente ia ter esse bate-papo, né? As associações de todo o Brasil, né? Os nossos amigos do Ministério da Educação, que nós fizemos do Ministério da Educação, as pessoas que nos apoiaram durante esse tempo todo lá, que nós tivemos a oportunidade, né, de promover grandes mudanças para a educação, que hoje é possível se notar e, ao mesmo tempo, também poder presenciar com os professores, alunos e todos os sistemas que envolvem tudo isso. Mas, Mendonça, eu acho que você tocou num ponto muito sensível, essencial para o debate, para a gente sempre estar preocupado, né? Principalmente você, como um homem público, né? Como alguém preocupado e um gestor já de tarimba, né? Saber que uma política pública, quando ela é pensada, né, seja no nível local, regional ou nacional, ela tem que estar sempre, tem que ter um olhar para todos, né? Tem que ter um olhar para o pobre, para o rico, para o instruído, para aquele que está em processo de instrução, para a criança, para o jovem, para o adolescente, né, para o adulto, para o idoso, para todo mundo, né? E a educação não é diferente. Então, quando nós colocamos que nesse tempo, né, de Covid-19, onde as interações sociais não são como antes e que tudo isso vai impactar daqui para frente aquilo que nós pensamos de educação, de saúde, de esporte, de cidadania como um todo, é pensar nas estratégias, né, que nós temos. E você colocou um ponto aqui que a educação à distância ela é diferente de um ensino remoto, né? Daquilo que hoje nós estamos pensando como alternativa, até mesmo um paliativo, né, de que muitas escolas, muitas instituições de ensino, muitos sistemas educacionais, quando nós falamos de sistema educacional, a gente tem que entender que existe um sistema federal, que é um sistema nacional, e os sistemas regionais, né, os sistemas estaduais de ensino, sejam eles no ensino superior ou do ensino básico. Então, algumas instituições de ensino, sejam elas da educação básica, né, e da educação superior, vêm se preparando para o EAD, né, vem praticando essa modalidade de ensino que é diferente do presencial, porque permite uma interação de professor e aluno fora do espaço escolar em tempo diverso. Esse é o EAD. Né? Mas o EAD carrega com ele, Mendonça, a metodologia, né? As práticas, os projetos pedagógicos, uma forma de avaliação, um acompanhamento, né? De tutores, né? Tutoria, né? Professores que são especializados nessa metodologia, né? Que vão ter uma interação diferenciada. E, obviamente, também a forma de você medir essa aprendizagem, né? E o que nós estamos vendo isso muito, e que não é ruim, né, do ponto de vista dessa emergência, dessa urgência, desse momento difícil que nós estamos passando, das ferramentas, né, que o ensino remoto permite. Por exemplo, nós estamos hoje aqui numa interação, numa live, né,
para mim, isso eu nunca tinha feito uma live assim, dessa forma, a não ser com parentes e amigos próximos, né? E agora a gente está conversando com a população interessada, sabendo, né? Ou pelo menos colocando ideias, trazendo novidades para esse momento. E isso é um ensino remoto, né? Digamos assim, o professor no WhatsApp, interagindo com o aluno, numa tecnologia. Agora, você mencionou um ponto importante. Nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Nós temos no Brasil milhões de pessoas, né, que sequer têm acesso à internet. Mas isso cresce, né? De um tempo para cá tem crescido. Nós temos muitos jovens, famílias que têm um computador sequer na sua casa, mas tem um smartphone. E esse smartphone acaba sendo dividido, né, como uma fonte de comunicação dessa família. E, por vezes, nós não temos um ambiente tão preparado das famílias para essa educação virtual, né? Para esse momento que nós estamos colocando. E aí há uma confusão do que é o EAD para esse ensino remoto. Bom, acho que foi ótima essa sua distinção entre educação à distância e ensino remoto. Hoje, com a consequência do confinamento, do distanciamento social, que remete e coloca as famílias dentro de casa, cresceu muito o ensino remoto como algo complementar, algo a atender à necessidade das famílias do Brasil. E, a partir dessa realidade, evidentemente, que você distinguiu claramente mundos bem diferentes entre a realidade daquele que estuda na escola pública, de uma origem mais simples, que muitas vezes não tem internet, não tem recursos materiais dentro de casa, um computador, um laptop, um smartphone de qualidade para que ele possa acompanhar essa comunicação direta com o ambiente escolar. E, muitas vezes, na maioria dos casos, as escolas públicas também estão pouco preparadas para esse mundo. Mesmo as escolas privadas, hoje em dia, são poucas as que têm condições de atender essa necessidade. Imagine as escolas públicas, né? Há uma distinção muito grande também, embora cresceu o EAD nas instituições públicas federais de ensino superior, mas a gente consegue definir um gap, uma diferença gigante entre instituições públicas e privadas. Então, os mundos são muito distintos. Eu, há pouco, falava com alguns professores, até como o professor Marcelo Menezes, que é professor de matemática aqui no Recife, e de cursinho, e de escolas importantes na nossa cidade, e ele me dizia da dificuldade de você manter a atenção de um jovem, e eu estou falando aí do final do ensino médio, preparando-se para submeter o Enem o tempo todo. Então, não é uma tarefa simples. A educação à distância, ela hoje se mostra muito mais apropriada para um jovem que já está maduro, que já chegou à universidade, que já tem o seu projeto de vida do ponto de vista de formação educacional definido. Para um jovem que está dentro de casa, num ambiente com distrações, televisão e outras distrações, outras crianças e outros jovens dentro de casa, é um ambiente que muitas vezes dificulta a manutenção da atenção por parte desse estudante que está dentro de casa. Os pais também se veem em dificuldade para acompanhar o dia a dia do seu filho e fazer com que ele possa ter disciplina. A educação à distância exige disciplina, exige o cumprimento de várias tarefas. Quando é moldado para esse quadro, como você bem externou há pouco, dentro de uma lógica da educação à distância, você tem mecanismos de tutoria, de acompanhamento, de testes e avaliações online para que o aluno se mantenha fixado naquela aprendizagem, bem diferente da realidade normal de quem está nesse ambiente. Agora, eu queria aqui trazer uma outra provocação, Henrique Sartori, que diz respeito à questão do calendário escolar. O ano letivo brasileiro de 2020, como de resto do mundo, mas o nosso calendário ele não regula necessariamente com o resto do mundo, ele está bem comprometido, né? Está bem comprometido. Não está ouvindo? Está ouvindo?
Não. Tá sem ouvir? Alô? Caiu. Caiu? E aí? Ele sai e você entra. Você sai? Ele sai e entra de novo. Alô? Não sei se estão acompanhando. Tá ouvindo aí? Oi? Tá acompanhando? Voltou? Porque o meu tem delay. Vamos lá ver se Henrique... Bom, problemas da tecnologia sempre trazendo algumas dificuldades para a nossa comunicação. Conectando. Olha aí. Voltou? Henrique, tá ouvindo agora? Tá bem? Tá Agora ouvindo voltei. bem? Ok. Bom, Voltamos. então eu estava querendo te ouvir um pouco Vamos sobre o ano letivo. O que é que você pensa, o que é que você traz de avaliação com relação a esse ano e esse calendário do ano letivo comprometido, né? A gente teve aí uma alteração, 200 dias de aula, enfim, uma situação... Ó, Henrique voltou a sair. Aqui é muita live ao mesmo tempo e aí a gente termina congestionando o ambiente da web. Vamos ver se ele volta aqui para trazer alguma contribuição. Eu queria aqui mandar um abraço para o deputado Ricardo Izar, que entrou na nossa live, Felipe Sigolo, também, que está nos acompanhando, a professora Tereza, que eu tive o privilégio de participar de uma live com ela recentemente, Gilberto, Wellington, Marcos, Karina, enfim, eu quero agradecer muito a participação e o acompanhamento de vocês. Estou esperando aqui, Henrique, voltar aqui. Henrique, será que é ele? Alô, Henrique, dá um oi aqui. Acho que a internet tá meio ruim. Wellington, um abraço, meu amigo. Felipe, mais uma vez um abraço para você. Gustavo. Não, aqui Sartori, dá Henrique, dá um alô aqui para ver se a gente... Ele aqui. Isso, pronto. Vamos ver se Henrique consegue reconectar aqui conosco. Infelizmente... Bom, Henrique, eu queria te devolver a palavra, obrigado aí por voltar. Calendário escolar, amigo, ano letivo, o que fazer diante de um quadro como esse, que a gente não tem data para retornar, férias antecipadas, o que a gente pode dizer aos pais, aos jovens que estão nos acompanhando nesse instante? Vamos lá. Bom, peço desculpas aí pela essa caída toda, mas são problemas da conexão. Muita gente falando e a gente está competindo aqui com as lives de todo o Brasil, né, Mendonça? É verdade. Todo mundo. Mas vamos lá. É normal, é natural de qualquer processo que aconteça em excepcional que o calendário seja revisto. E eu advogo essa tese sempre, que o calendário ele tem que ser reformulado em momentos de crise, né? As universidades federais, em momentos de greve, quando isso começa a atrapalhar os 200 dias letivos, ou até mesmo quando, como essa eminentemente apresentada, né, que deixou a possibilidade, manteve os 200 dias letivos, essa questão dessa discussão das 8 horas anterior, isso sempre dá uma conotação. Está sem som. Está sem som. Você está sem som? Ele que está sem som, não está aparecendo. Henrique está sem som. Você está me ouvindo?
Você está me ouvindo, Henrique? Está me ouvindo? Tá? Está me ouvindo? Sartori está me ouvindo? Não? É melhor você sair e voltar. Você sai e volta. Sai. Bom, tá ouvindo aí? Alô? Voltou? Já mandei para ele. Mas voltou o meu som? Você está normal. Bom, só queria lembrar aqui que a professora Marina Esfini, que é uma das grandes professoras do Brasil, minha amiga fraterna aí de São Paulo, está mandando uma contribuição sobre a mudança no calendário escolar. Eu acho que é fundamental que a gente possa ter uma alteração no calendário escolar que permita, evidentemente, uma adaptação para essa realidade que ela foi absolutamente fora do contexto normal. Aqui. Eu estou aqui aguardando o retorno do nosso Sartori. Então, eu falava sobre a mudança do calendário escolar, Sartori. Está ouvindo agora bem? Ok? Bom, eu acho que é uma necessidade a alteração do calendário escolar para que a gente possa conseguir repor esse espaço aí vazio no ano letivo de 2020. As avaliações programadas, e aí a professora Marinês sabe melhor do que qualquer um de nós, elas precisam ser também reprogramadas, tipo ENAD, né? E todo o calendário de avaliações. Publicamente, quero reiterar aqui de que não há espaço, por exemplo, para manutenção, eu não vejo, do Enem dentro do calendário oficialmente divulgado pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação prevê a aplicação de uma primeira prova em outubro, e que seriam as provas feitas por meio de computador, e, quer dizer, a chamada digital, para um número bem reduzido de participantes, e em novembro teríamos o Enem de acordo com o calendário do próprio Ministério da Educação. Eu, sinceramente, não vejo como nós tenhamos condições de garantir um Enem que gere o mínimo de equidade na competitividade para todos os jovens do Brasil, mantendo o calendário do Enem como o atual. O próprio professor Marcelo, com quem falei há pouco, Marcelo Menezes, ele defende a tese de que a gente possa ter as inscrições dos estudantes que vão se submeter ao próximo Enem, mas ele não teria uma definição de data até que o calendário escolar seja restaurado e recuperado. Estava falando, Sartori, há pouco, sobre o Enem, a necessidade de nós adiarmos o Enem. Cheguei a defender para dezembro. A professora Marinês disse de forma muito sábia de que mesmo em dezembro não há certeza de que seria viável aplicar. E eu quero lembrar que para um estudante de uma escola privada, onde tem acesso a uma educação de melhor qualidade e já tem uma vantagem competitiva gigante com relação aos estudantes das escolas públicas, você imagina qual é o quadro que se tem. Ele parte de uma vantagem normal muito grande, mas mesmo o estudante de classe A, B, ele está tendo dificuldade de manter o ritmo dos estudos e o calendário da aprendizagem de acordo com aquilo que estava pré-estabelecido no ano letivo de 2020. Imagina aquele que está na escola pública, sem aula, sem nenhum suporte por parte da escola, com condições gerais muito mais limitadas do que qualquer um outro estudante de uma escola privada, por exemplo. Comente aí, por favor, sobre isso. Sobre o calendário, eu também comungo da mesma ideia, um abraço para ela, uma pessoa muito querida, muito sensata, e eu acredito
acredito que, assim como cada sistema estadual tem a sua particularidade, Mendonça, o Conselho Nacional também pode dar uma ajuda para o sistema como um todo, para esses calendários, né? Para quem não vive essa realidade, né, nas instituições públicas, quando a prejudica, por exemplo, o calendário é suspenso, o calendário é retomado. Falhou, tá ouvindo? Tem delay. Eu acho que a gente precisa encerrar, talvez. Tá sem som. Henrique, vê bem, infelizmente a tecnologia não está nos ajudando. Eu não sei se é o horário. Você está me ouvindo? Não. Você consegue escutar? Você, hein? Você escuta? Você a mim. Escuta. Bom, infelizmente eu acho que, Henrique, é melhor ele sair e voltar depois. Eu queria, assim, insistir na tese de readequarmos todo o calendário do ano letivo 2020. Não basta as providências que foram já anunciadas pelo Ministério da Educação, a manutenção das 800 horas, a alteração no ano letivo de 2020, dos 200 dias. Isso não é suficiente. Esse ano ele é um ano que comprometeu fortemente o ano letivo de todos os 47, 48 milhões de jovens da educação básica no Brasil. E também atingiu aqueles que cursam cursos nas universidades privadas e públicas, tanto estaduais como federais, ressalvando aqueles que estão cursando EAD em instituições preparadas para a educação à distância. Todo o resto teve aí o quadro daquilo que estava programado e organizado para o ano letivo de 2020 comprometido. Então, eu insisto na necessidade de que as escolas possam se organizar, se reorganizar, quando se tenha uma maior clareza com relação a essa pandemia que está afetando a economia como um todo, pessoas sem trabalhar, empresas fechando, em dificuldades, a aflição tomando conta de muita gente dentro de casa. Então, a convivência permanente dentro de casa é sempre muito boa, mas também num ambiente de confinamento, vocês sabem que traz dificuldades. Então, é uma situação que eu queria colocar de forma a insistir na tecla de que exige providências excepcionais. Então, tanto por parte do Ministério da Educação, como por parte das secretarias estaduais, dos sistemas estaduais de educação, a gente precisa redefinir esse calendário. O Felipe Sigolo traz o efeito do acesso à tecnologia como um marco importante e algo que a gente deve destacar como uma maior proximidade entre o ensino presencial e o ensino à distância, mas, evidentemente, dadas as realidades que eu acabei de comentar, não fica fácil, é muito difícil a gente tentar redefinir toda a engenharia, toda a infraestrutura da educação brasileira para uma situação de atendimento aos jovens. E destacando também que a própria formação do quadro de professores, o ambiente dentro de casa dos alunos, a dificuldade de você ter concentração, disciplina para crianças e jovens de idade mais cedo, evidentemente não dá para a gente imaginar uma situação como essa. Então, eu queria aqui agradecer muito a presença de centenas de pessoas de todo o Brasil. Eu sei que aqui a gente contou com a colaboração e a participação de pessoas não só daqui do Recife, onde estou,
mais do interior. Aqui eu mando um abraço para o Alberes Xavier, de Santa Cruz do Capibaribe, Belo Jardim. Quem estiver nos acompanhando, receba meu abraço. São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul. Enfim, eu quero aqui abraçar a todos e dizer que é um debate que ele precisa estar cada vez mais presente na discussão da educação brasileira, porque realmente a pandemia afetou, como de resto, o ambiente de trabalho, a saúde das pessoas, afetou também a educação no Brasil e exige providências que passam pela reorganização de todo o calendário, o ano letivo e também as avaliações proporcionadas pelo INEP, promovidas pelo INEP, como o ENAD, eu acabei de mencionar há pouco, como também o Enem, que precisa de uma nova agenda, e eu tenho insistido muito nessa tecla. Lembrou-se aqui a questão do vestibular, seriado da UPE, que não foi definida a data. Que não foi definida a data. Eu acho que é uma posição sábia da universidade sobre a prorrogação. Se você está num ambiente de indefinição, é melhor você não definir, não fixar uma data para a realização do vestibular seriado, seja da UPE ou de qualquer universidade do Brasil. E o mesmo deveria ocorrer com relação ao Enem. Adiar sine die para se fixar uma nova data, que pode ser dezembro, pode ser janeiro, ouvindo professores, educadores, universidades privadas e públicas, para ter uma definição que seja adequada ao interesse dos estudantes. A gente promove a educação, a gente quer uma educação melhor para atender os estudantes do Brasil. Não faz sentido a gente impor um calendário quando todos estão nessa situação bastante complicada da educação brasileira, tendo em vista a pandemia do coronavírus que afetou a todos nós. Então, eu não sei se Sartori vai voltar para a gente finalizar a nossa live. Eu estou tentando reconectá-lo aqui. Se ele voltar, ele pode trazer aqui uma contribuição final para a gente encaminhar. Então, Sartori, eu não sei se você teve chance de nos acompanhar aqui nos comentários que eu fiz, sem a sua presença. Você retorna e eu devolvo a palavra para você, para a gente ir para os encaminhamentos finais e a conclusão da nossa live. Não, Mendonça, obrigado. Peço desculpas aí pela instabilidade que eu tive na conexão. Mas, de fato, eu acredito que a orientação é essa mesmo, né? O calendário ele deve ser revisto, deve ser pensado. Os exames nacionais são importantíssimos para a continuidade de várias políticas públicas que nós temos na educação básica, na educação superior, né? Tanto ENAD, Enem, SAEB, Provinha, tudo isso faz parte do calendário, né? E não pensar na reformulação desse calendário, ou querer tocar esse calendário de uma forma sem ouvir o sistema, sem ouvir as instituições, ou pelo menos na necessidade de ouvir a todos o sistema como um todo. Então, ouvir a educação como um todo se faz importante, se faz presente. Então, acredito que, como eu ouvi grande parte da sua fala agora, né? E percebo essa preocupação iminente que nós temos hoje. É uma oportunidade de utilizar as ferramentas da educação à distância, com certeza, né? Mas, ao mesmo tempo, também pensar que o EAD ela não faz mágica, né? O EAD é uma modalidade que vem apoiar o ensino, a aprendizagem, e, ao mesmo tempo, também garantir tecnologias, garantir a viabilidade, né, do uso dessas tecnologias na intermediação entre aluno e professor, né? Várias políticas públicas são importantes e determinantes, né, para que tanto a criancinha na creche, na educação fundamental, na educação básica, no ensino médio, o jovem possa escolher o seu futuro. E, obviamente, nós vivemos num momento excepcional, né, onde a prudência, a sabedoria e, obviamente, com um planejamento bem feito e utilizando, né, métodos científicos, né, os dados que nós temos no nosso sistema, para que nós possamos tomar decisões que possam render frutos
os alunos, para os professores, os professores fazendo parte dessa discussão, né, as instituições engajadas nesse momento. Né, a EAD veio, incluiu muita gente, né, ela é altamente utilizada no ambiente da educação superior, né, hoje ela representa um crescente das matrículas, né, ela tem uma dificuldade muito grande, ainda não vencida, em relação à retenção desses alunos, e esse momento de crise, a retenção desses alunos é um ponto importante, né? Como eles estão fazendo isso, e isso também está espraiando para a educação presencial, o ensino básico, né? Nós vemos, eu sou pai de 3 crianças, 2 delas em idade escolar, né? O Enzo de 10 anos, o Tito de 6 anos. Quem está me ajudando muito aqui, basicamente, quem está na lida diária é a minha esposa, né? Ela está ajudando, a gente está se engajando na educação das crianças como nunca antes. Mas, ao mesmo tempo, também, nós temos aquelas dificuldades que nós começamos lá no início do nosso bate-papo dizendo, né? Existem famílias que estão batalhando pelo seu pão do dia a dia, né? Não tem uma expectativa de emprego. Isso tudo faz com que também cada escola, sobretudo nas escolas públicas, tenha um olhar muito cuidadoso para que como essas crianças vão ser recebidas nesse momento de pós-pandemia, né? Nesse momento de pós-Covid, Mendonça, e ao mesmo tempo também como os gestores públicos vão lidar com essa situação. Cada sistema tem sua particularidade, cada escola tem a sua autonomia, digamos assim, de adequação curricular, né? De adequação de calendário, né? Na interação da aprendizagem, como isso vai ser medido, como isso vai ser avaliado daqui para frente. São debates que eu acredito que o Ministério, que as secretarias estaduais, que as secretarias municipais, né, todo o sistema tem que estar atento, né, e para que ninguém possa ser prejudicado nesse momento. E os exemplos do mundo todo são sempre no sentido de você adiar fortemente o reinício das aulas, né? A educação no mundo todo está sofrendo as consequências da pandemia que o Brasil está vivendo. O drama para estudantes de escolas públicas e a parcela mais pobre, que é a grande maioria no Brasil, é um drama realmente gigante. Já tem, como eu disse no início da nossa discussão, uma enorme do ponto de vista de acesso a uma educação de melhor qualidade. Isso produz uma diferença ampliada para aqueles que estudam em ambiente de melhor qualidade. Então, a gente precisa atentar para isso. As redes estaduais de educação pública precisam ser ouvidas e se posicionar, trazer sua opinião. Não dá para o Ministério tomar qualquer medida sem abrir esse diálogo. Eu acho que é importante. Aliás, um dos aspectos que eu considero positivo na nossa gestão à frente do Ministério da Educação, sem querer ficar louvando o nosso trabalho, mas foi o fato de que sempre nós nos abríamos a uma discussão a mais ampla possível. Muitas vezes tínhamos divergências, muitas vezes a gente enfrentava obstáculos e adversidades, mas a gente se posicionava a partir de uma lógica de que ouvir é algo importante. O diálogo, a troca de experiências, de ideias com educadores, pais, alunos, enfim, é sempre muito bem-vinda e positiva. Então, eu acho que esse processo de reconstrução da educação e desse calendário que deve ser redefinido, ele exige esse diálogo. Tem aqui a lembrança de Ana, que fala sobre as escolas de idiomas, que estão aí também sofrendo as consequências da paralisação e precisam ser lembradas. A Raquel, que fala também do ensino remoto para a educação básica. E aí eu lembro, a Raquel, que no início da live nós separamos muito bem o ensino remoto, que é o que se vê muito hoje aqui, para suprir um pouco a ausência das aulas presenciais, da educação à distância. São coisas bem diferentes. Uma é estruturada com esse objetivo, a outra, o ensino remoto, é para suprir, levar educação mais em condições muito mais precárias e adversas do que a situação da educação à distância. Então, agradeço mais uma vez a Marcelo Menezes, professor,
por colaborar conosco. Fiz uma live com ele, fiz uma live também com a professora Tereza, ambos bons professores e muito reconhecidos aqui no Recife. E evidentemente que a gente precisa estar dialogando. A realidade que você reportou sobre a sua própria vida, as crianças dentro de casa, é uma angústia que qualquer pai, qualquer mãe está tendo no dia a dia, de o que fazer, como atuar, como assistir o seu filho no que diz respeito ao acesso à educação. É realmente um ambiente que não é fácil. E a gente tem que trazer alguma luz, alguma reflexão para que os alunos e os pais possam superar esse momento de adversidade e dificuldade. Por favor, Henrique. Eu acho, Mendonça, que esse momento de crise, né, ou pelo menos de muita dificuldade que nós todos estamos vivendo, né, isolados socialmente, sem ver os nossos entes queridos, sem poder nos confraternizar e sem poder frequentar a escola, né, que é mais importante, acende uma antiga discussão que nós tínhamos dentro do Ministério e, ao mesmo tempo, também com todos que nos cercavam, né? A importância do professor, a importância da escola na vida das pessoas, né? E isso a gente, às vezes, sente a falta quando nos falta, né? Quando falta esse convívio, né? esse dia a dia na escola. E, ao mesmo tempo, também, isso também vale para quem está na educação básica, na educação superior, no presencial, na distância. E a gente agora sente muita falta do professor, né? E de uma forma até saudosista, e aqui fica a minha homenagem a todos os meus colegas professores, né? De saber como nós fazemos e como que nós temos ao mesmo tempo também uma condição, né, de vida. E o olhar para as escolas públicas nesse momento, para a gente diminuir um pouco essa desigualdade de oportunidades que nós temos na educação no Brasil ainda, se faz muito importante, é muito presente essa discussão. E ter, né, isso na cabeça, né, de levar em consideração que existem fragilidades, né, estruturais na nossa educação. E isso faz parte de deveria ser e tem que ser, né, o dia a dia de todo homem e mulher pública, de todo dirigente, de toda diretora, secretária, secretário, né, e professor e professora. Porque é um alento quando nós temos a oportunidade de dar uma estrutura para a nossa família. Mas para aquelas famílias que não têm essa estrutura que muitos de nós temos, né, de todos muitos que acompanham essa live têm, se faz presente e necessário cada vez mais. Nós temos a responsabilidade e, ao mesmo tempo, também o sentido de cooperar, o sentido de atuar, né, nessas iniciativas tão importantes, de estar sempre valorizando o professor, o sistema, a escola do nosso bairro, da nossa cidade, para que elas possam sempre ter essa pegada e ajudar as milhões de crianças que nós temos aí no Brasil e, obviamente, os jovens que estão na universidade, os adultos que estão na universidade e também estudando ensino básico terem dias melhores. Bom, professor Henrique Sartori, eu quero agradecer demais aí a sua participação. Recebi até uma provocação aqui só para você e todos que acompanham saberem. A professora Maria Inês Fini disse que eu falei, mas só não faço live com ela. A dela é especial. E eu estou aí me programando e me organizando para fazer uma live com ela. Quero mandar um abraço fraterno aí para a professora Maria Inês Fini. Mandar um abraço também para a professora Maria Helena Guimarães Castro, que foi nossa parceira e nossa colaboradora, secretária executiva do MEC, que compõe, inclusive, o Conselho Nacional de Educação, uma grande educadora do Brasil, e dizer que a gente precisa estar conversando, dialogando, trazendo informações e tendo a oportunidade de também interagir com pais, com estudantes e com todos aqueles que se preocupam com a educação. A educação precisa renascer ainda mais forte depois da pandemia, é o que eu desejo, homenageando os professores e todos que nos acompanharam nessa live no dia de hoje. Então, um abraço para você, meu caro professor Henrique Sartori. Paz, saúde. Você está no Mato Grosso do Sul. Você está em Dourados. Estou na minha cidade aqui, cuidando da nossa... Dourados, isso mesmo. Pronto.
terra do ministro Mandetta, Isso. o Mato Grosso do Sul. Um abraço da ministra Tereza também. Um abraço forte para você, um abraço para todos que nos acompanharam. Boa noite e obrigado pela audiência. Boa noite, Mendonça. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos e viva a nossa educação, viva os professores e a todos aqueles que valorizam esse momento. Que saiamos melhor dessa pandemia, desse momento, e que nós possamos sempre valorizar o próximo. Obrigado, valeu, um abraço. Obrigado a todos que acompanharam, que nos ajudaram.